Hallelujah. All right. You're gonna have to move over a little maybe. All right. I just want to, everybody, real quick, give it up for the King of Kings, Jesus Christ, our Lord and Savior. Hallelujah. Woo. Hallelujah. Thank you, Jesus. I want to give a special thanks to every person here tonight. I know you drove through the rain, through some harsh, unsafe conditions. And I know each one of you has a hunger after God. And God, I want you to know that God sees your heart. Amen. Amen. So tonight you have the honor of having my wife and I up here. We're doing things a little different tonight. But I'd like to talk to you about the power of childlike faith. Everybody say childlike faith. Amen. It's one of the most important principles in all of the Bible. It opens up doors to blessings, healings, and even miracles. Jesus himself called us to have faith like a child. Tonight we're going to see why this is so necessary for receiving the fullness of what God has for us. I'd like to highlight the difference between hope and faith, stepping out in faith is key to living a victorious Christian life. As a matter of fact, when it comes to childlike faith, I'm going to bring a child up to pray us in tonight. Little Jack. Go ahead, pray us in. Dear Heavenly Father, I pray that everyone in this room will have childlike faith and that they will find favor with the Lord and that they may live a strong and healthy life. Lord, make yourself real to them and touch their life and turn it forever. Lord, I pray that they may be bold as a lion in your word, and that we have a hunger for you, Lord. And in Jesus' name, amen. Hallelujah. Thank you, Jack. Amen. Thank you, Jack. Good job, buddy. Should we tell them they can sit? You may be seated. What is childlike faith? If you have your Bibles, I'd like you to open to Matthew 18, 2 through 4.
Okay. Matthew 18:2-4. Then Jesus called E Jesus, chamando uma criança, a little child to him, colocou-a no meio deles. set him in the midst of them, Colocando a criança no meio deles, and said, Assuredly, ele disse: I say to you, Em verdade vos digo unless you are converted que se não se converterdes e não te tornardes como esta criança, and become as little children, se tornando como esta criança, you will by no means de modo algum enter the kingdom entrareis no reino of heaven. dos céus. Therefore, Entretanto, whoever humbles himself aquele que se humilhar as this little child como esta criança, is the greatest esse é o maior in the kingdom of heaven. no reino dos céus. In this passage, Jesus highlights the humility Nesta passagem, Jesus deixa bem claro a questão de humildade, dependence, dependência and trust of a child. e a confiança de uma criança. Children naturally believe and trust without doubting. As crianças naturalmente acreditam e elas não têm dúvidas. Think about your child, or you as you were a child. Pense sobre a sua criança ou você se fosse uma criança. You trust and believed in your parents no matter what they told you. Você acredita nos seus pais, não importa o que eles te digam. If they said they were going to be somewhere, they were there. Se eles dizem eu vou estar em tal lugar, eles estão lá. Você acredita nisso? They don't overanalyze Eles não pensam muito, eles não ficam analisando or try to figure everything out. ou tentam descobrir tudo. They simply accept. Eles simplesmente aceitam. Childlike faith isn't immature. Uma fé de uma criança não é imatura. It is pure faith. É uma fé pura. Repeat after me. Pure faith. Repitam comigo. Fé pura. It's the kind of faith that relies on God É o tipo de fé que agrada a Deus. and believes He is good and true E se você acredita que Ele é bom e verdadeiro, to His word. a sua palavra. Why do we need childlike faith to receive from God? Porque nós precisamos ter uma fé de uma criança para receber de Deus. Childlike faith trusts completely. Uma fé de uma criança confia completamente. Right? We already talked about children trust their parents Nós já falamos sobre os filhos acreditarem em seus pais to provide for them. para prover a eles. But in the same way, God calls us Mas da mesma maneira, Deus nos chama to trust in Him. para confiar nele. Trust in our Heavenly Father. Acreditem no nosso Pai eterno. Proverbs 3:5-6. Provérbios 3, 5 a 6. Proverbs 3:5-6 reads, Diz: Trust in the Lord with all your heart, Confie no Senhor de todo o teu coração and lean not on your own understanding. e não te estribes do teu próprio entendimento. In all your ways acknowledge Him, Reconheça-o em todos os teus caminhos, and He shall direct your paths. e ele endireitará as tuas veredas. I pray right now that in this room, Eu oro para que neste lugar the Lord straightens your path o out. Senhor venha endireitar as tuas veredas. He will send angels forth Ele enviará anjos to adiante guide your every footstep. para guiar cada passo seu. He will direct your path. Ele vai dirigir o seu caminho. All crooked paths straight. Ele vai fazer todas as coisas In retas Jesus' mighty name. no nome de Jesus. Amen. Amém? It's not easy to let go and let God. Não é fácil de deixar ir e deixar Deus.
Like that scripture says, right? It says, trust in the Lord with all your heart A palavra diz: acredite e confie no Senhor de todo o teu coração. and lean not on your own understanding. E não se estribes a tua própria entendimento. So many times we got to think it through, Quantas vezes a gente fica pensando, try to figure out how it's going to work. tentando descobrir como é que vai terminar? What is the next step? Qual é o próximo passo? How do I get from A to B? Como é que eu vou de A para B? But that's not what God wants us to do. Mas não é isso que Deus quer que a gente faça. God wants us to just trust in Him. Ele quer que a gente apenas confie nele. You see, in 2020, Você vê, em 2020, the Lord put it on my heart that we needed passports. Deus colocou no nosso coração que precisaríamos de passaportes. But we had nowhere to go, and the world was shut down. Mas a gente não tinha para onde ir, as portas estavam fechadas. But He told me to go get passports. Mas ele me disse, vai pegar passaportes. So it didn't make sense. Então não fez sentido. It didn't have any understanding, Não fazia nenhum tipo de mental sentido. but we obeyed. Mas a gente obedeceu. We went to the passport office and they asked us when our trip was. Nós fomos atrás dos nossos passaportes e nos perguntaram onde seria a viagem. And we told them we don't have a trip. E a gente falou, a gente não tem viagem. They said, "Why are you getting passports?" Ele falou, então por que você está atrás de passaporte? And we just laughed. We said, "We just need passports." A gente só riu e falou, a gente precisa de passaporte. Then last year, Pastor Ruth, Então, ano passado, a pastora Ruth, out of nowhere, one day at lunch, do nada, no almoço, said, "Will you come to Brazil with us?" disse, você viria ao Brasil com a gente? Amen. The trip was only in a couple of weeks, De verdade, foi em apenas algumas semanas. which is impossible to get a passport in the United States in that time. E nós fizemos o impossível para conseguir os passaportes nos Estados Unidos. But you see, the Lord told us what to do Mas você vê, Deus nos falou o que fazer years before, anos antes. and then it started to make sense. E então começou a fazer sentido. Because we obeyed, Porque nós obedecemos, the door opened. a porta se abriu. It doesn't have to make sense. Não tem que fazer sentido. In fact, it won't make sense. Na verdade, não vai fazer sentido. You just obey. Você só Amen. obedece. Amen? Amém? Amen. Hallelujah. Amen. Amém. So, to receive God's blessings and healings, Então, para receber as bênçãos e curas de Deus, we need to stop trying to figure everything out. precisamos parar de tentar entender tudo. Trust in Him with our whole heart. Acreditar nele com todo o nosso coração. He's the one that's going to guide you. Ele é aquele que vai te guiar. Childlike faith is free of doubt. A fé de uma criança está livre de dúvidas. Doubt often stops or blocks our blessings. As dúvidas, elas bloqueiam e impedem as nossas bênçãos de chegar. Jesus tells us Jesus nos diz that faith without doubt can move mountains. que a fé sem dúvidas pode mover montanhas. Mark 11, Marcos 11, 22 through 24. 22 a 24. Marcos 11, 11? Mark 11, yep, 22. Ok. 22 ao 24. So Jesus answered and said to them, Jesus lhes disse: have faith in God. Tende fé em Deus, For assuredly I say to you, porque em verdade vos afirmo whoever says to this mountain, que se alguém disser a este be monte, removed and cast into the sea, erga-te e lança-te ao mar, and does not doubt in his heart, e não duvidar em seu coração, but believes that those things he says mas crer que se fará aquilo will que be diz, done, assim será com ele. he will have whatever he says. Aquele disse que será feito o que, assim como ele diz. Therefore I say to you, Por isso vos digo whatever things you ask when you pray, que tudo quanto em oração pedirdes, believe that you receive them, crede que recebestes, and you will have them. e assim será. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
We get a lot of hurricanes in the state of Florida. Nós tivemos um tornado no estado da Califórnia And it caused a lot of damages to the house, the buildings. e tornou grandes tornou grandes estragos em vários lugares, em várias casas. This year, Este ano, we had 2 hurricanes nós tivemos 2 tornados that came back to back within a couple of days. que iam e vinham durante dias. The place where our school is located O lugar onde a nossa escola é localizada is very close to the ocean, fica muito perto do oceano and it floods and gets a lot of damage. e às vezes inunda e dá muito trabalho, estrago. But we chose as leaders Mas nós escolhemos como líderes to teach even the smallest of children in our school a ensinar até os mais pequeninhos nas nossas escolas that we're not closing for a hurricane, que não vamos fechar por causa de um tornado. and we're going to pray. Nós vamos orar por causa do tornado. So we prayed this scripture Então nós oramos sobre a palavra to literally cast the mountain back into the sea. para literalmente mover a montanha na frente do mar. The water came up around the entire building. It made a circle, A água entrou dentro do prédio e fez um círculo, but it never came in. mas nunca entrou dentro do prédio. We put our faith in God that building would be safe, Nós colocamos a nossa fé em Deus que aquele lugar estaria seguro, untouched, no damage, sem que nada fosse tocado, sem nenhum estrago. and it worked. E funcionou. And the Lord says he doesn't have favorites. E o Senhor diz, Ele não tem favoritos. And so our students went home Quando os nossos alunos entraram and their families started to prepare for the hurricanes. e os pais começaram a se preparar para o tornado, And some of the children told their parents, no. alguns dos filhos olharam para os pais e falaram não. The parents are like, what do you mean? You're supposed to do what I say. E aí os pais falaram, não, como assim? Você tem que fazer o que eu tô mandando. And they said, where's your faith? E aí as crianças olharam para eles e falaram, cadê sua fé? And their homes were not damaged. As suas casas não foram de So the nem nada Lord atrapalhadas. testified through the children to the parents. Então o Senhor testemunha através das crianças até os pais. Hallelujah. Aleluia. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. That's childlike faith right there. Amen. Isso é uma fé de uma criança. Yes. Childlike faith believes in the impossible. A fé de uma criança acredita no impossível. A child does not put limits on what they can ask for. As crianças não colocam limites nas suas petições. Take it from me. Aprenda comigo. I was in the store yesterday, Eu estava contando uma história ontem and my kids were asking for everything that was in the whole store, I feel like. e as minhas crianças estavam pedindo por tudo que estava na loja. But they don't put a cap on it. But they don't what? They don't limit. Ok, eles não colocaram What they limites can ask for. naquilo que eles estavam pedindo. They believe anything is possible with their parents. Eles acreditavam que tudo era possível se pedirem para os seus pais. You see, Você vê, we need to approach God nós precisamos nos chegar perto de with that Deus same perspective. com a mesma perspectiva. Right. He can do it for you. Ele pode fazer por você. Sometimes you have to ask. Às vezes você precisa pedir. How many times do we not ask? Quantas vezes a gente não pede? Right? So the children aren't scared to ask. Então as crianças elas não têm medo de pedir. He says, ask, Ele diz peçam, seek, busque, knock. bata, It's an active faith. num ato de fé. Amen? Amém? Amen. Luke 18:27. Lucas 18, 27. Yep. Luke 18:27. Lucas 18, 27. Luke 18,
Yeah. But he said, Mas ele disse: the things which are impossible with men os impossíveis dos homens are possible with God. são possíveis Amen. com Deus. Hallelujah. Hallelujah. Aleluia. Come on. Thank you, Jesus. Yes, impossible, but possible with God. Sim, o impossível é feito possível com Deus. You see the difference between hope and faith. Você vê a diferença entre esperança e a fé? If you look at hope, Se você olhar para a esperança, it's the confident expectation é uma expectativa segura, confiante, that something good will happen. que algo bom vai acontecer. It's looking into the future. Você está olhando para o futuro. And it's important, E é importante, but hope alone doesn't take action. mas a esperança sozinha não basta para agir. You have to take action. Você precisa agir. The knocking Aquilo que bater, that he mentions, you have to ask, seek, and knock. que ele menciona quando ele diz busque, bata a porta. That knocking is a verb. Este bater é um verbo. Verb is what you do. Verbo é o que você faz. So you see, our faith has to be attached to something that we do. Então você vê que a nossa fé precisa estar alinhada a algo que você faz. Amen. Romans 8, Romanos 8, 24 through 25. 24 a 25. Romans 8. Let's go. Yeah. For we are saved in this hope. Porque na esperança fomos salvos. But hope that is seen is not hope. Mas esperança que se vê não é esperança. For why does one still hope Pois o que alguém vê, for what he sees? como o espera. But if we hope for what we do not see, Mas se esperamos o que não we vemos, eagerly wait for it com paciência o aguardamos. with perseverance. E perseverança. Okay, so now let's look at faith. Agora vamos olhar para a fé. Faith is present tense right now. A fé é aquilo que representa o agora. It's belief that what God has promised É acreditar que o que Deus prometeu is already ours. já é nosso. Faith acts, A fé age, speaks, fala, moves se mexe, based on God's word. baseado na palavra de Deus. Just like our passports, Assim como os nossos passaportes. it was an action. Foi uma ação. It was obedience that just going and saying, okay, I'm going to get these things. Foi uma obediência que a gente apenas foi e disse, ok, nós vamos fazer assim. And believing that everything's going to be okay. E acreditar que tudo ia dar certo. And that they're going to be approved. E que mesmo que não tivesse uma prova, And wherever we need to go, em qualquer lugar que a gente precisaria ir, we're prepared. nós estávamos preparados. Amen. Amen. Hebrews 11:1. Hebreus 11:1. Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for, Ora, a fé é a certeza de coisas the evidence of things not que seen. se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Hope is essential, A fé é essencial, but faith takes it mas a fé a step further nos faz ir um by, passo adiante, by claiming the promise aclamando pela and promessa stepping out into e action. pisando em ação. You see at the beginning of that scripture, Você vê no início dessa escritura, it says now, diz agora, not tomorrow, não amanhã, not in a couple hours, não em algumas horas, not in a couple weeks. não em algumas semanas. Faith is now. A fé é agora. Faith is now. A fé é agora. Amen. Amém. Amen.
Faith Now. declares it is done, A fé declara even está before it feito, is seen. antes mesmo de nós vermos. I want to talk to you guys about stepping out in faith. Eu quero falar com vocês em se posicionar em fé. Number 1, Número 1, faith requires action. a fé precisa de ação. You know, I'm thinking about when we had to take some steps Olha, eu fico pensando que a gente precisa dar alguns passos. and we had to step out in faith. E nós realmente demos Many alguns times. passos. Várias Many vezes em fé. You know, starting the school was it was a big thing to do. Começando na escola, já haviam coisas grandes para fazer. It's difficult to make sure that it's a school. É difícil, porque é uma escola. It's got children and there's liabilities and their education Existem crianças, Starts to be- trabalhos, educação, starts to be in their hands. que começam nas nossas mãos. But we started taking steps while you were in Bible school E nós tomamos passos enquanto nós estávamos na escola and bíblica. staying diligent about them Sermos diligentes a respeito disso. and doing them even though they weren't comfortable. E a gente às vezes nem estava confortável. Every Sunday we would take the entire day, Todo domingo a gente tirava o dia inteiro write documents, escrevendo documentos, write contracts, contratos, write up business plans, lidando com situações de trabalho, start websites and logos. com websites e logos, We handbooks. livros de mão, We discípulos. even had to go through the process Até tínhamos que passar pelo processo, of doing the paperwork to accept scholarships, a fazer uma papelada para sermos aceitos por outras escolas, to get the accreditations. para conseguir dar os certificados. It was a lot of work. Foi muito trabalho. And this is all before the doors ever even opened to the building and children came into it. E isso foi o necessário para que a porta se abrisse e as crianças entrassem, muitas crianças, pela igreja. We didn't have a single child signed up. A gente não tinha nenhuma placa ali sobre a We escola. didn't have a building. A gente não tinha um prédio, We didn't have insurance. a gente não tinha segurança, We didn't have anything. a gente não tinha nada. But we just kept stepping. Mas a gente continuava andando. And as we took a step, the next step was shown. E quando a gente dava um passo, o outro passo se mostrava. And faith is taking that step without seeing E a fé é dar esse passo sem ver what the end and the outcome is going to be. qual vai ser o fim daquela estrada. Remember when the Lord told us it was time to go, like open up this year? Lembra quando Deus falou pra gente ir para abrir a esse ano? Yes, I do. I'll never forget. Eu nunca vou esquecer. We were actually on a 21-day fast A gente estava num jejum de 21 dias. in the beginning of the year. E no começo do ano Last year, Yep. passado, And when we got the instructions from the Lord to go, nós tivemos algumas instruções do Senhor para ir. I think our flesh Eu acho que was like, no, na mesma not hora me, no. a gente pensou: ah, não, eu não. in fact, I was in the kitchen when E eu estava na cozinha and my husband says, "We need to open by August." e o meu marido disse: nós precisamos abrir os nossos This horizontes. is January. Isso era janeiro. There's still a lot of work to do, Tem muito trabalho a fazer. and then we got to get everybody registered. E a gente precisa registrar todo mundo. But we had no building. Mas a gente não tinha prédio para as crianças. So I said, "God, Mas então eu disse: Deus, if you don't give us a building by the end of the week, se você não nos der um prédio até o fim da semana... Uau! Tell him it was Thursday. Foi uma quinta. So a building by the end of the week, but it was Thursday already. Ela pediu... ok. Ela pediu que até o fim daquela semana let me tell ele you- desse um prédio. E era quinta. And let me tell you, E deixa eu dizer, by the end of that week, no fim daquela semana, we didn't have one building. a gente não tinha apenas um prédio. We had 8 buildings to choose from. Nós tínhamos 8 prédios. are you kidding?" Wow.
Amen. Hallelujah. I'm telling you right now that God will make a way, Eu estou dizendo agora que Deus abrirá um caminho. but you need to step out. Mas você precisa pisar Step out e in andar para fora na fé. It won't make sense. Não vai fazer sentido. You will not see the way to go. Você não vai ver para onde você But vai. he will guide every step. Mas ele vai guiar cada passo. Amen. Amém? Amen. So faith requires action. Então a fé precisa de ação. James 2:17. Tiago 2:17. So in James 2:17 it reads, James, sorry, it's hard to find here. It's short, so you can just repeat after me. James 2:17. Thus faith by itself Assim também a fé, se não tiver obras, if it does not have works, sem obras, is dead. é morta. Listen, Escute. faith is not hanging out on the sidelines. Amen. A Say that fé não é silenciosa. Faith isn't hanging out on the sidelines. Faith isn't a bench warmer. A fé não está colocada, não é algo que você vive sem se movimentar. You have to take action and get in the game. Você precisa agir e entrar no jogo. When you're believing God for something, Quando você está acreditando em Deus por algum motivo, it doesn't matter what it is. It could be healing, finances. não importa o que é, pode ser cura, finanças. You pray, Você ora, declare his promises, declara suas promessas and act as though e age assim. the victory is already yours. Hallelujah. A vitória será sua. Amen. How would you amen. react right now if God Qual é a answered sua every reação? single prayer that you have? Qual seria a sua reação agora Come se on, Deus act it ouvisse out. Act it out cada in faith. uma das suas Yes, orações agora? hallelujah. Levante suas mãos. Qual seria a sua reação se Deus respondesse agora às suas orações? Agora. Aleluia. Essa é a sua reação? Qual seria a sua reação? Let's go. Qual seria a sua reação? Let's go. Jesus, we would have these praise parties in our house, or we do all the time. Nós precisamos ter esse tipo de fé e adoração, essa festa o Our tempo todo. neighbors probably think that we're just screaming at the kids. Nossos membros às vezes pensam que a gente está berrando com as But we're crianças. not. We're just praising the Mas a gente não Lord. está berrando, a gente só está adorando. And we're just thanking God for making a way when it seems like there is no way. E a gente está apenas agradecendo a Deus quando Yes, parece que não yes. há maneiras. Amen. Start praising the Lord. Comece adorando ao Senhor. Hallelujah. Aleluia. Yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Praise is your weapon. Praise is your way out. Adoração é a sua arma, é a sua saída. Yes. Sim. As you praise, Enquanto those você walls adora, start to fall down. todos esses gigantes caem. As you praise, you start to step into that supernatural realm Quando você adora, você está entrando nesse ambiente sobrenatural. where the doors start swinging open. E as portas, elas simplesmente se It's like escancaram. late in the midnight hour Quando você está lá meia-noite when buscando. Paul and Silas were just praising the Lord. Lembra quando Silas e Paulo estavam And the adorando? prison starts to shake. E a prisão e as correntes começaram a And the chacoalhar. doors bursted open. E as portas se abriram. Amen. Amém? Amen. Praise your way through. Adoração é a sua saída. Praise is an action. Adoração é uma ação. It's your faith in action. É a sua fé em ação. Amen. Amém? Amen. Faith is the key to receiving. A fé é a chave para receber. Every healing and miracle in the Bible Todo milagre e cura na Bíblia was activated by faith. foi ativado pela fé. Think about the woman with the issue of blood Pense na mulher com fluxo de sangue, in Mark 5. em Marcos 5. She didn't sit back and hope. Ela não ficou sentada com esperança. She acted.
Ela agiu. She stepped out, Ela saiu, touched Jesus' garment, tocou o manto de Jesus and was healed. e foi curada. Mark 5:34. Marcos 5:34. Mark. You can go. Mark 5:34. And he said to her, E ele disse a ela, "Daughter, filha, your faith has made you well. a sua fé a curou. Go in peace Vá em paz. and be healed of your affliction." E fique livre do teu mal. You see, she had to take action. Você viu, ela teve que agir. She wasn't on the sidelines. Ela não estava do lado tendo esperança. She was in the game. Ela estava no jogo. Hallelujah. Aleluia. And I think that's a good way for my wife to share a little testimony with you right now. E eu acho que esse é o momento perfeito para minha esposa compartilhar um testemunho. One more Amen. testimony. Mais Amen. um testemunho hoje. I love you. Te amo. So when we had Claire, we talked about that testimony the other night. Nós contamos no outro dia sobre quando tivemos a Claire. And right after we got Claire's results, E logo depois que tivemos os resultados da Claire, well, actually, during that conversation of getting Claire's results, na verdade, enquanto nós estávamos conversando sobre os resultados da Claire, it's genetic, which means it came from one of us. era genético, então ficou claro que era sobre um de nós. And it was me. E era eu. So it was really hard to accept that news Então foi muito difícil de aceitar essa notícia, because I had already been diagnosed with multiple sclerosis. porque eu já fui diagnosticada com múltiplas sclerosis. I don't know what's that. MS. MS It's where you have lesions in your brain and in your spine. é onde você tem alguns tumores na cabeça e na espinha. But what happened is my doctors found the lesions in my brain and my spine, E o que aconteceu é que o doutor já tinha falado sobre esse detalhe and that was enough to diagnose me with multiple sclerosis. e que era o suficiente para me diagnosticar com essa doença. So the genetics doctor told us E quando o doutor nos disse que o que ela tinha era genética, it's not multiple sclerosis, ele falou, não é essa doença, it's this MELAS. é esse mioma. Yours isn't as bad as Claire's, Não era tão ruim como o da Claire, but it's still very bad news. mas era uma notícia horrível. So I spent the next couple of months just really crying out to the Lord and praying. Então passei as próximas semanas chorando e clamando a Deus. Also feeling a lot of shame Também me sentindo muito envergonhada, because I would have never, and let me say this with some boundaries, porque eu nunca iria pensar, deixa eu falar isso em alguns limites. I felt like I should have not had kids knowing that I could give them something so deadly. Eu fiquei pensando, eu deveria saber disso e eu não deveria ter tido filhos, porque olha o que eu poderia fazer, matá-los. I've been sad before in my life, Eu já estava triste sobre a minha vida, but I've never been that sad. mas eu nunca fiquei tão triste assim. So a couple of months later, Então, meses depois, I started getting real ill, eu comecei a me sentir muito doente. and I started to get extremely ill quickly. E eu comecei a ficar doente muito rápido, extremamente rápido. My lymph nodes started to swell. Eu comecei a suar, I started to faint and not be able to drive or eat. eu não conseguia mais dirigir porque eu me sentia com uma fadiga gigante. I was trying to keep it together because I work a corporate job. Eu tentava me manter firme porque eu estava trabalhando num trabalho corporativo. In fact, I don't really tell this testimony, E eu nem poderia estar contando esse testemunho,
because I don't want my job to see it Porque eu não quero que o povo do meu trabalho descubra and disqualify me e from me, my work. e me faça desqualificada pelo meu trabalho. But he doesn't call us to keep it a secret. Nos chamou para manter nada em He segredo. calls us to testify. Ele nos chamou para testemunhar. So I started getting very sick, Comecei a ficar muito doente and the doctor, e eu fui ao médico. we do test after test A gente for, fez testes depois de I testes. don't know, 2-3 months. It was like 2 months of testing. It was a lot of testing. 2 meses fazendo testes. And they couldn't figure out what it was at first. E eles não sabiam descobrir o que era. And then they ran this one test. Então eles acharam um teste, It's called triple positive. que é triplo positivo. So I was triple positive, and they said, aha, E quando dela deu triplo positivo, eles pensaram, this is peripheral lymphoma. isso é um linfoma. So they sent me to the doctor, the cancer doctor, Então me enviaram até o doutor de câncer. and let's figure out how bad the cancer is. E eles disseram, vamos descobrir o quão ruim é And- o câncer. And remember, I'm getting very sick quickly, E lembre, eu estava ficando doente muito rápido. very quickly. Muito rápido. There was a couple of times I texted my husband. Houve alguns momentos em que eu mandei mensagem pro meu marido 2 vezes. I texted him twice and told him, because he would pick me up out of the car and put me into my bed at night. Pedindo para ele que me tirasse do carro e me colocasse até a cama. And I would listen to preaching Eu escutava pregações and come in and out of consciousness. e às vezes ficava até sem consciência. And this couple times, this 2 times, Houve 2 vezes I literally felt my body leaving. que eu senti o meu corpo saindo, Like meu my body espírito. was sinking into the bed. Era como se o meu corpo estivesse se afogando na cama. Like my body would start to rise, or my spirit would E o meu start to espírito rise. começou a subir. And I would text my husband Então eu mandei mensagem ao meu marido and just tell him, thank you for being the love of my life, e eu disse, obrigada por ser o amor da minha vida. and I'll see him on the other side. Te vejo do outro lado. But I kept this faith inside of me. Mas eu mantive essa fé dentro de mim. I refused all treatment. Eu me recusei ao tratamento de quimioterapia. And I told my husband, E eu disse ao meu marido, I said, either God's word eu falei, Deus vai trabalhar. is gonna work, Vai dar certo. or I'm gonna die. Se não der certo, eu vou morrer. And so, of course, he was a little sad at first that I didn't want to do any treatment. E é claro que no começo ele ficou muito triste quando eu disse que não faria o tratamento. But we had a strong pastor, Mas nós temos um pastor forte. and he would preach faith into us. E ele orou para que pudéssemos ter fé. And he would tell us all the time, just like Paul, E ele dizia assim como Paulo, that he would cry out to the Lord que ele iria clamar ao Senhor and say, Lord, e dizer, Deus, burn out all my unbelief. queima toda a minha falta de fé. So I said, I'm going to start crying out to the Lord, E aí eu comecei a clamar ao Senhor. and I'm going to say, burn out all my unbelief. E eu comecei a dizer, queima a minha falta de fé. And as I was going through this process, E enquanto eu estava passando por esse processo, many things started to break off. muitas coisas começaram a destravar. Things I didn't even know had some unbelief attached to it. Coisas que eu nem sabia que eu estava metida. So I go in for my bone marrow biopsy Então eu fui atrás da minha biópsia, because they need to see how fast and how far the cancer has spread. porque eles precisavam saber o quão rápido e o quão longe o câncer teria ido. And as I laid on that table, E aí ela estava ali na mesa it went wrong. Something happened. e ela disse, opa, alguma coisa aconteceu. And the doctors start to scream and get worried. E o doutor começou a berrar e ficar preocupado. And I'm like, Jesus! E eu berrei, Jesus! And I felt a lightning bolt from the top of my head E ela to the sentiu soles of my feet. Uma luz tocando ao pé da cabeça, Comes through me, vindo sobre ela. and I get out of that office that day,
E ela estava naquele escritório aquela noite. And I looked at my husband and I said, I'm healed. E ela olhou pro marido e disse: eu fui curada. I'm healed. Eu estou curada. I told him about what had happened and I said, when those tests come back, they will be clear. Eu disse: olha, quando aqueles documentos voltarem, eles vão ver. Eu fui curada. A bone marrow biopsy is extremely painful. A biópsia que eu estava para fazer era muito dolorosa. Very painful. Muito dolorosa. I've had children, and let me tell you, a bone marrow biopsy, Eu tive crianças que passaram por isso na escola. it's very, it's bad. It hurts. É horrível. Dói muito. But our church was moving buildings that weekend, E naquela semana, nossos prédios estavam mudando de local. and they had a church cleanup day. E eles estavam limpando a igreja. And I said, I'm going to go and serve. E eu falei: eu vou e eu vou servir. I could barely walk. Eu mal podia andar. I was limping all over the place. Eu estava me arrastando But I pelo said, lugar. God, don't let anybody ask me why. Mas eu disse: Senhor, não deixa ninguém me perguntar o porquê. Because I'm not going to declare something Porque eu não vou declarar algo that I have the power que eu tenho poder to change. para mudar. Because death and life are in the power of the tongue. Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Yes. Sim. So I spent the entire Saturday Então eu passei o sábado inteiro bending down and picking weeds. me abaixando e pegando sementes. And that's very painful, but I said, God, this is faith in E action. doía muito, mas eu dizia: Deus, isso é fé e ação. in action. Fé e ação. Amen. Amém. So the first tests, they started to come back. E no primeiro teste, o linfoma começou a voltar. And now they were starting to be inconsistent. E depois começou a ser meio inconsistente. Some were positive, but some were negative, but still didn't make sense. Alguns davam positivo, outros negativos, mas ainda não fazia sentido. So they kept doing some more testing. Então continuaram fazendo testes em And mim. they sent me up to one of the best hospitals. E nos mandaram a um dos maiores hospitais, It's called Moffitt Cancer Center in Tampa. chamado Moffitt, que é para apenas para atender câncer, To try to ask the best hospital for cancer in America, que é considerado o melhor hospital nos Estados Unidos para câncer. what do we do? O que nós fazemos? So I went to the appointments. Nós fomos atrás dos resultados, I did the tests, eu fiz os testes and they started to come back clean. e eles começaram a voltar. Some of the genetic tests that they did, Alguns dos testes genéticos que eles this vieram, one T cell, what was it? It was a T cell antigen receptor something. existia alguns ali que estavam indo e voltando. And it was positive, Enquanto era positivo, which is extremely rare, o que é muito raro, in my bone marrow biopsy, na minha biópsia, and negative when Moffitt redid the test. um negativo começou a preencher o teste. Amen. So I started to know that I was getting my healing. E isso significava que eu estava tendo a minha cura. Amen. I mean, you have to understand that when this happened, the cancer specialist, Quando isso acontece, o especialista do câncer, when they got the test back quando eles têm o teste de volta and they were coming up negative, e começa a vir negativo, they're like, there's no way. não tem jeito. We've never seen this before. Eles falaram: não é possível. You were triple positive for lymphoma. Você era positivo 3 positivo para um linfoma. We knew in our heart A gente sabia no nosso coração what was going on. o que estava acontecendo. And then they sent her to the top-notch cancer hospital in E nos America. levaram ao maior e melhor hospital de câncer. And when those results came back negative, E quando aqueles resultados vieram negativos, they were baffled. eles estavam inacreditados, eles não acreditavam. The doctors saying to us, Vinham muitos doutores até nós. I don't understand what's going on. Eles falavam: eu não sei, eu não estou entendendo o que está acontecendo. And we looked at him and said, E a gente olhou para ele e disse: we know what's going on. a gente sabe o que está acontecendo. The blood of O Jesus. sangue de Jesus. Hallelujah! Ela foi curada. Aleluia, ela
ela foi curada Hallelujah! de câncer. So, I will not die, but declare Eu não vou negar, mas declarar the works of the Lord. as obras de Deus. That's what it says in the Psalms. É isso que diz nos Salmos. And I would put it on my mirror. E eu comecei a declarar sobre a I minha will casa. not die, Eu não vou morrer, but declare mas eu vou declarar the works of the Lord. os trabalhos de Deus. Amen. Amém? Now listen, I'm Agora going to tell escute. you Deixa eu te contar. that the cancer had come back. Que o câncer, ele poderia voltar. I was like, ugh, E eu tava, ai, what do you mean the cancer's back? como assim o câncer voltou? I just got all these victories. Eu acabei de ter todas essas vitórias. My daughter is feeling better. Minha filha tá se sentindo melhor. My marriage is great. Meu casamento tá ótimo. My son's doing amazing. Meu marido é maravilhoso. I've been healed. Eu fui curada. What do you mean it's back? Como assim? Tu quer dizer que voltou? But this time I knew Mas dessa vez eu sabia that God, if He does it once, que Deus, se não quisesse, He'll do it again. se Ele quisesse, Ele faria de novo. So I didn't get all sad. Então eu não fiquei triste. I didn't get all down in the dumps. Eu não fiquei largada e me sentindo mal. I barely went to the doctors. Eu nem fui, quase não fui aos médicos. I got a couple blood tests done. Eu fiz alguns testes de sangue. They said we need to start treating this. Eles falaram, a gente precisa tratar isso. I know you don't want to, Eu sei que você não quer, but you really should. mas você deveria. I said I'm not going to. Eu falei, eu não vou. And so I said I'll be back in a couple of months. We'll just keep seeing what the blood work shows so it will decrease and we'll be all good again. Então eles começaram a mostrar ali o teste de sangue. Eu falei, não, vai ficar tudo I bem. drive my doctor's office nuts. Eu deixei o escritório do meu doutor uma loucura. Absolutely nuts. Uma loucura. They don't like patients that don't do what they say. Eles não gostam de pacientes que não fazem o que eles estão falando. But they've seen it before. They already know where my faith is. Mas eles já tinham visto onde a minha fé estava antes. I had cancer last year when I came here. Eu estava com câncer no ano passado quando eu vim aqui. But again, it's not something that we speak out. Mas, mais uma vez, não é uma coisa que a gente confessa. It's something we keep our mouth shut about. É algo que a gente fica quieto a respeito. And you just thank God for the victory. Mas agradece a Deus já pela vitória. Amen? Amém? So I've come to tell you Então eu vim dizer a vocês that a couple of months ago, que alguns meses atrás, our pastor asked on one of our mentorship meetings, o nosso pastor nos chamou para uma reunião de mentoria. he goes, but how's the cancer now? Ele falou, como é que está o câncer agora? And it was really hard for me to say the truth. E foi muito difícil para mim ter que falar a Because verdade. again, death and life are in the power of the tongue. Porque eu acredito muito que a morte e a vida estão no poder da língua. But I also know that all liars are thrown into the lake of fire. Mas eu também sei que os mentirosos são lançados ao fogo do inferno. So I said, well, Então eu disse, então, it's back, tá de volta. but I don't really pay attention to it. Mas eu não estou prestando atenção nisso. But something that night stirred up my faith even more. Mas algo que incendiou a minha fé mais. And month after month, Mês após mês, I started to wonder, eu comecei a pensar, are my results clear? será que meus resultados estão certos? It had been about 9 months. Foi por How long do you 9 think it was? meses? 8 or 9 months 8 ou 9 meses. since the last time I went for blood work. Depois da última vez que eu fui fazer um teste de And I sangue. was really upset the last time I got my blood work done. E da última vez que eu tirei o meu sangue, eu estava muito It estressada. was the worst it had ever been, Foi a pior coisa que eu fiz. but I didn't feel the worst that I have ever been. Mas eu não sentia como se tivesse sido o pior So I was teste. so mad. Mas eu estava tão irritada. I said I'm not going for this blood work crap anymore. Eu falei, eu não vou nesse teste de But sangue that mais uma night, vez. my pastor stirred something up in me. Mas quando o meu pastor, ele orou e falou sobre a minha vida. Don't be afraid. Ele disse, não tenha medo.
And we would keep saying together, my husband and I, E a gente continuava, eu e meu marido, repetindo. it's not if I'm healed, Não é se eu estou curada. it's when I'm healed. É quando eu for curada. So I said, I need some clean reports. Eu pensei, eu vou ver alguns resultados, eu vou atrás disso. I went and got some blood work done. E aí eu fiz um teste de sangue. And on my phone, the results started to trickle in. E de repente começou a aparecer no meu celular os resultados. And I remember walking into we were going into Sprouts. E eu lembro de estar andando pela rua. It's a grocery store. Thank you, that's food store. it. Yeah. Eu tava andando pelo supermercado. Yeah, I'm walking into the grocery store and I Andando get a pelo supermercado. notification on my phone that one of my tests are Eu back. tive uma notificação no meu celular. And so I opened it E aí eu abri. and it said clear. E aí disse, limpa. And a couple hours later, another E aí notification. outra notificação. And it came back clear. Limpa. And then another one. E outra. And 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 I sat on the couch E eu that night, sentei no sofá aquela noite. almost in disbelief. Praticamente sem acreditar. I've seen it before, but I was like, oh my gosh, Eu já tinha visto antes, mas eu pensei, meu Deus, it's gone foi embora. again. De novo. Hallelujah. I was Aleluia. Eu fui curada. De novo. But then after we celebrate, right? Depois que a gente celebrou, I open them up again because I keep looking at them. I'm like, eu continuei a ficar olhando pro celular para ver se era verdade. I opened up an old result Eu abri outro resultado. on accident. The accident? Like, Mistake. oh, ok. Ok, ela abriu sem querer. And I started to stress out again. I'm like, no, I thought it was clean. Eu pensei, ai, eu achei que tava limpo. I thought it was, Jack, I thought I was healed. Like, no, there's got to be something wrong with this result. Ô, Jack, tem que ter alguma coisa errada com esse resultado. Eu vi que tava limpo. And then I saw the date on that result. E aí, quando eu olhei, eu cliquei no resultado errado. I said, oh my gosh, I opened up the wrong one. Eu falei, meu Deus, eu abri o errado. There is no mistake. I really am clear. Não tem nada de errado. Eu abri mesmo. Aleluia. Eu tô curada. Eu abri um passado. But you see, even when God's done it for you one time, Mas você vê, até quando Deus faz uma vez, He can do it again, Ele pode fazer outra vez. and He will still surprise you. E Ele ainda assim vai te surpreender. But you see, that test, that step of faith Mas você vê, esse teste, esse passo de fé, was easier the next time. foi mais fácil na próxima vez. Because every time God is faithful Porque toda vez que Deus é fiel and you see Him come through for you, e você vê Ele vencendo por você, it's to build your faith isso vai construindo a sua fé. so it gets easier and easier E vai ficando cada vez mais fácil to step out of the boat para sair do barco, onto the water entrar na água and fix your eyes e manter os seus on olhos Jesus. em Jesus. Amen. Amém? Amen. Vamos aplaudir esse testemunho? Amen. Well, she kind of hijacked my point there, operating in the spirit, I guess. Ela teve agora uma sensação no espírito, eu acho. I just looked down and saw his note says, the story of Peter walking on water. Ela acabou de olhar ali e viu a história de Pedro andando sobre a água. Então, uma coincidência. It paints a great picture Isso mostra algo incrível of faith in action, right? da diferença de quando você tem fé e age. And I think most of you know the story Eu tenho certeza que a maioria de vocês já ouviu a história in Matthew em Mateus 14:28 through 31. 14, 28 ao 31. Mateus 14,
and I'm just going to sum it up, E eu apenas vou só passar por cima. that when the Lord called for Peter to step out onto the water, Que quando o Senhor chama Pedro para fora do barco, Peter actually got out of the boat and walked on the water. ele realmente sai do barco e anda pela água. But it wasn't until he started to look around Mas isso foi até ele começar a olhar em volta. and he saw the wind and waves E ele viu a ventania, that he was afraid. aquela ventania que ele estava com medo. You see, you just need to fix your eyes on Jesus. Você vê, tudo que você precisa é manter os seus olhos em Jesus, Operate in the Word of God. que vai operar na palavra de Deus. Quit looking around at your surroundings. Para de olhar ao redor nas tuas circunstâncias. Don't let the devil fill your head with doubt. Não deixa o diabo encher a tua cabeça de dúvida. But you see, even though Mas veja, até assim, Jesus tells him, you have little faith, saindo do barco, Jesus diz, você é pequena. he was still there to save him. Mas mesmo assim, ele estava ali para salvá-lo. Jesus is going to meet you right where you are. Jesus vai te encontrar onde você está. Yes. It's okay that you've made a mistake. Tá tudo bem se cometer um erro. It's okay if you made it again. E tá tudo bem se você cometer de novo. I love how he looks left or right. Come again. I love how Peter looks left or right. Eu amo quando Pedro, ele olha para o lado e para o outro. But Jesus scooped him up. Mas Jesus é aquele que levanta ele de baixo. He still scooped him up. Ele mesmo assim o carrega. And he kind of shakes a little bit of, some rebuke in him, right? E mesmo assim ele dá um chacoalhão dele, Where was your faith? dizendo, onde está a sua fé? Where was your faith? Onde é que estava a sua Come fé? on, don't you believe? Como assim? Você não acredita? Where is your faith? Onde está a sua fé? It's almost like a mom, grabbing a child by the arm. É como se uma mãe pegasse o filho pelo braço Where is your e faith? chacoalhasse, onde é que está a sua fé? Amen. Amém? So he wants to know, where is your faith? E ele quer saber hoje à noite, onde está a Tonight he sua wants fé? to know, where is your Hoje à faith? noite ele quer saber onde está a sua fé. He's going to meet you where you are, Ele vai te encontrar onde você está, scoop you up, te trazer para cima and show you how faithful he is. e te mostrar o quão fiel ele é. He loves you. Ele te ama. He loves you very much. Ele te ama tanto. He says that you are his beloved. Ele diz que você é o amado dele. His beloved. Amado dele. He loves you. Ele te ama. He's faithful. Ele é fiel. And he is able E ele to pode, heal everything. ele é capaz de curar To tudo. make a way for anything. Para fazer um caminho And do the impossible. e fazer o impossível. He spoke the world into existence. Ele falou e trouxe a palavra à And he existência. can speak to your situation tonight. E ele pode falar a sua situação e trazer a Where vida is hoje. your faith? Onde está a sua fé? Where is your faith? Onde está a sua fé? He is faithful. Ele é fiel. He will do it. Ele vai fazer. Do not doubt. Não duvide. Pray and be like Paul and say, burn out all my unbelief. Ore assim como Paulo e diga: queime as minhas Burn dúvidas. out all my unbelief. Queime a minha falta de fé. And he will do it. E ele vai fazer. He will do it because he wants to be glorified. Ele vai fazer porque ele quer ser glorificado. Amen. Amen. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. He's gonna do it. He's gonna do it. Ele vai fazer. Ele He's vai gonna fazer. do it. Ele vai fazer. The strongholds are coming down. As cadeias vão se quebrar. As we start to praise and put our faith into action, Enquanto nós adoramos e colocamos a nossa the fé em mountains ação, start to move. as montanhas começam a se mover. The walls come down. As paredes The caem. giants are defeated. Os gigantes caem. And the ground is taken for the kingdom of God. E o chão estremece pelo poder de And Deus. he's gonna do it for you. E ele vai fazer por If você. he did it for me, Se ele fez por mim if he did it for him, e ele fez por ele, if he's done it for any of you, ele fará por
todos will do it vocês. for your other Ele person fará next to you. Amen. para cada um de Turn vocês. to your neighbor and say, He's gonna do it. Diga assim, ó, olha para a pessoa do seu lado e diz, ele vai fazer. He's gonna do it. Ele vai He's fazer. gonna do it. Ele vai He's fazer. gonna do it. Ele vai fazer. Amen. Amen? Amém? Amen? Amém? Amen? Amém? Amen? Amen. Amém? Hallelujah. Jesus! Hallelujah! Amen. Hallelujah! Amém. Hallelujah. Aleluia! Yeah, let's go. A good way Uma boa maneira to build up your childlike faith, para construir a sua fé de criança spend time in God's word. é passar tempo com a palavra de Deus. Right? Faith comes by hearing, A fé vem pelo ouvir and And hearing hearing by the the word word of of God. e ouvir a palavra de Deus. Look, guys, I just want to tell you, it's great that you're here tonight. Gente, eu quero dizer, é ótimo que I você know you veio. guys are very bold Eu sei que vocês são bem ousados in your faith, na sua fé. but you can't just be here or at church on Sunday. Mas vocês não podem apenas vir para a igreja no Amen. domingo e hoje. You need to have a relationship with God. Você tem que ter um relacionamento com Deus. You need to hear from God. Você tem que ouvir de Deus. You need to spend time in your Bible. Você precisa passar tempo com a sua Bíblia. Stir up your childlike faith. É isso que vai incendiar a sua fé de criança. Stir it up until you feel the atmosphere change. Vá lendo e se apoderando dessa Pray palavra. until you feel like the victory A- has come through. Confesse até você ver que a vitória vai What chegar. you do in private, O que você faz no privado, God rewards openly. Deus vai abrir, You need to get into your private place. mas você precisa entrar no seu lugar That private place with God. privado com Deus And let your relationship grow. e deixar o seu relacionamento com And Ele tell him crescer everything. e contar tudo para Ele. Tell him everything. Conta tudo para Ele. He already knows. Ele já sabe? He doesn't, he knows every thought. Ele sabe cada pensamento. He knows every doubt. Ele sabe cada dúvida. He knows every question. Ele sabe toda pergunta. And he wants you to seek him. E Ele quer que você o busque. He says, those who seek me, Ele diz: aqueles que me buscam, I come to closer. eu chego perto deles. Amen. Amém? So you need to seek the Lord. Se você buscar ao Senhor, Seek the Lord in your private busque place. ao Senhor no seu lugar Not privado. in books about God. Não em livros sobre Deus. Not podcast about God. Não em podcasts sobre Deus. But you need to read the Word of God. Você precisa abrir a palavra de The Deus. Word of God is what washes. É a palavra onde Ele te lava. The Word washes. A palavra purifica. Let your mind be renewed Deixe a sua mente ser renovada by the hearing of the Word. pelo ouvir a palavra. You don't need somebody else's faith. Você não precisa da fé de outra pessoa. You need your own faith. Você precisa da sua fé. Your own faith. A sua fé. So that He can take you Para que Ele possa te levar into places a lugares to testify of His goodness. que possa testemunhar a sua bondade. Every community that's represented here tonight Cada comunidade representada neste lugar is going to change pode mudar for the kingdom pelo reino because you are going to be able to testify se você puder of the testemunhar goodness of a God. bondade de Deus. Your fire O teu fogo is a torch é um incendiário, that will be passed on. uma tocha que será levada You need adiante. to light that torch in your private Você place. precisa deixar essa tocha So you can acesa start lighting your neighborhoods on no fire. seu quarto para poder começar a The incendiar a time tocha is short. de outras pessoas. O We tempo don't é have curto. much time. Não temos muito tempo. And I've come here to tell you, Eu vim aqui te dizer the harvest is ripe. que a colheita é próxima. People want to hear about God. As pessoas querem ouvir sobre Deus. Now more than ever. Agora, mais do que nunca. They want to hear. Eles querem ouvir. Today, Hoje my a minha irmã, Emma, if you're watching, Emma, se você está assistindo, this is for you. isso é para você. She texted me a picture. Ela me mandou uma mensagem, uma imagem,
of her opening her Bible dela abrindo a Bíblia dela. that we bought her a couple of years ago. E nós compramos para ela essa Bíblia há alguns anos atrás. We forgot we even bought it for her. A gente até já tinha esquecido que tinha comprado essa Bíblia para ela. And she's like, this is crazy. E ela disse, isso é loucura. God is stirring up faith in people Deus tem incendiado a fé nas pessoas. because of you. Por causa de você. They see you Eles veem você, and it stirs up the faith in them. lança neles o fé. Sister doesn't go to church. A minha irmã não vai para a igreja. In fact, I think she's been far from God. Na verdade, eu tenho certeza que ela está longe de Deus. We lost my mother almost 2 years ago, Perdemos a minha mãe alguns anos atrás. and she's been really sad. E ela estava muito triste. And I keep telling her, E eu continuei dizendo para ela, seek the word. busque a palavra. Amen. Amen. Amém? So tonight, as your faith builds, Então hoje você tem your essa fé. faith is to light your community on fire for God. A sua fé precisa Come on. We incendiar a can't tua bring comunidade anything with us to heaven, para Deus. Não precisamos de ninguém but para we can ajudar. bring souls. Precisamos trazer vidas That when we get to heaven, para quando chegarmos no céu, that they will rejoice that you told them about Jesus. eles vão ficar Amen. felizes porque você falou de That Jesus you para told them eles. about His goodness, Você falou sobre a bondade His dele, faithfulness, da sua fidelidade, His grace and mercy. a sua graça e misericórdia. And so He needs you to go. Então ele precisa que você vá. He says, go Ele diz: vai and share the good news. e compartilhe as boas novas. You're not here by accident. Você não está aqui por acidente. You're here to get trained Você está aqui para ser treinado, so that you can go. para que possa ir. And He's going to make every single one of you E ele vai fazer cada um de vocês a testimony um testemunho that brings a number of souls que trará um número de pessoas into the kingdom. para o reino. You, Você, you, você, you. você. You're going to bring them in. Você vai trazer eles para o reino. How will they know Como eles vão saber unless someone tells them? se ninguém falar para eles? He needs you to tell them. Ele precisa que você fale para eles. Are you going to tell them? Você vai falar para eles? Are you going to grow your time with God? Você vai passar mais tempo com Deus? Grow that relationship? Crescer nesse relacionamento? Let Him do all the work in you Deixar ele fazer todo o trabalho em so that você? you can have the testimony, Para que assim você the testemunhe victory, a vitória. and then you'll see the victory of somebody else. Então você veja a vitória para outra Because you pessoa. testified of how good God is, Porque você testemunhou sobre o quão Deus foi na sua vida. they will get the victory too. Eles terão vitória assim também. Amen. Amém. Amen. Amen. Amém. Amen. Sorry, I know that was No, that's fine. That was great. Repeat after me. Repitam comigo. Spend time in the Word. Passar tempo com Deus, com a palavra de Deus. Passar tempo. Pray with boldness. Orar com ousadia. Step out in obedience. Viver em obediência. Keep your heart pure. Manter o coração puro. Amen. Amém? Amen. You guys are going to have blessings Vocês terão bênçãos through your childlike faith. pela sua fé igual de uma criança. Your faith is building up and stirring up tonight. A sua fé está crescendo e sendo construída à noite. Getting off the bench Vocês estão sendo estruturados and into the game. para entrar no jogo. God has called each one of you. Deus chamou cada um de vocês. They're being promoted You're being promoted. from Vocês the estão second sendo. string Estão sendo promovidos to the first string. para a primeira. You're on the starters team. Vocês estavam lá atrás. You're the MVP. Agora vocês estão no espaço VIP. Yes. Hallelujah. 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 Yeah. All right, so let's just pray right now. Let's raise our hands to the Vocês vão Lord. orar. Vamos levantar as mãos do Senhor And let's just believe for what we need faith for tonight.
e acreditar pelo que Ele tem And sido God, fiel. tonight we just ask you, Senhor, nós te pedimos, like children, nos dê uma fé igual de uma criança. make our faith our sight. Faça da nossa fé a nossa certeza. I trust you and I believe your word. Eu acredito e confio na sua palavra. Courage. Obrigada por me dar Thank you for encorajamento. giving me bold. Obrigada pela ousadia que tu me vai me dar. Thank you that you align my heart Obrigada por alinhar o meu and coração my mind e a minha mente with God's word. com a palavra de Deus. I'm going to take bold steps in faith. Eu vou dar passos ousados em I'm fé. taking territory. Eu vou entrar num território, What the devil thought he stole, num território que o diabo pensou que ele roubou de mim. we're taking back. Nós vamos tomar de volta. We're going to position ourselves Vamos nos posicionar to experience the fullness para experienciar a plenitude of your promise. das tuas promessas. God, renew our faith. Senhor, renove a nossa fé. Give us the courage to step out Coragem para and to entrar. bless us like children of God. Abençoe como filhos de Deus. Open up the storehouse of heaven Abra, Senhor, as comportas do céu and send abundance of rain e mande uma chuva de bênçãos that you have prepared for us. que você tem preparada para nós. In Jesus' mighty No name. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Hallelujah. Hallelujah. All right. Ok. Let's see. Yeah. Rosho dola shambala hele dodo dole shadala ke ripindala bondola shebele hindala bobola shadala hikanda ratada shodo dodola hala shondola babala shondola de rindili ida bala shokola bebele shodo do mabala shondola da ratala kandala bola shodole repele shodola babala sha. A fresh wind, Novo vento. a fresh wind, Vento novo a fresh wind over novo each and vento. every soul in this building. em cada alma neste lugar. A fresh sopro, wind, a novo fresh vento. wind over each and every soul in this entire building right vento novo now in the name of Jesus. neste lugar. Repele shodole shambala hala bebelede. Repepele shodola papala shondola halade. Riti la indala kala papala shodododo babele bele shebelede. Ripibibila shodola papala he. Hendele kola babala shebepele hidudodole shobobola kebebebe. Shatala bambala he. Repepele ho. Ropobobole. Repepe shashapala ho de babala he. Shandala bambala ke. Fresh wind. Fresh Novo wind vento. over each and every person in this cada building pessoa right neste lugar. now in the name of Jesus Christ, our Agora, Lord and Savior. nome de Right Jesus. now, fire of the Holy Ghost, Fogo do fire of the Espírito Holy Santo, Ghost. fogo do Right Espírito now, Santo. fire of the Holy Fogo Ghost, do fire of the Espírito Holy Santo. Ghost, fire of the Fogo, Holy fogo Ghost do right Espírito now. Santo. Fire, Fogo, fire in Jesus' name. fogo no nome de Jesus. Fire. Fogo, Fire. fogo. Repele shodola shampala dele de. Fire in Jesus' name. Fogo no nome de Rapala Jesus. shodola de. Fire, fire, Fogo, fire in fogo. Jesus' name. Repele Fogo. shodola shambala da. Repete fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fogo no nome Fire, de Jesus. fire in Jesus' name. Retele shodola shambala de bebela. Rombala hala papapala shodola de. Fire in Jesus' name. Repele shodola shabalada. Fire in Jesus' name. Retele la da. Fresh wind, fire in the name of Jesus Fogo, Christ, our fogo Lord no and nome de Savior. Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah.
Repele shodo la shaba la shadele bebe. Fire. Fire. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire of the Holy Ghost. Fire in Jesus' mighty name. Reshe dele shodo la baba. Fresh wind. Fire in the name of Jesus Christ. Fire in Jesus' name. Fire in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Fire in Jesus' name. Hallelujah. Repele shodola shapala hala dele de. Fire in Jesus' name. Repele de. Fire. 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 Fire in Jesus' mighty name. Hallelujah. Repele shodola shabala hele de. Retele kanda da 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 lo dole bella. Fire in Jesus' name. Repele de. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Hallelujah. Rosho dola papa la she dele kelebe. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Hallelujah. Rashatala hele de. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fire in Jesus' name. Fresh wind. Fire in Jesus' name. Reshetele shodo la papa la shada la heke le de. Fire in Jesus' name. Hallelujah. Fire in Jesus' name. Hallelujah. Repele shodole hala kanda la bala shede de bola shodola papa bala shodola ere repele pele pele pe. Joy, 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 joy in the name of Jesus. Joy, joy in the name of Jesus. Hallelujah. Repala shodola shabala dala de. Fire in Jesus' name. Reshedele bele todo dola shapala hala kenda la bola baba balade retele de bola hala shebele bara rapapa la shodo la banda la hele le di dodo. Fire in the name of Jesus. Retele shodo la papa la shota la kalepe le popola harata de shobola de rembala hele bebe de popola. Fresh wind. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Lord Jesus. We love you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Pour your fire out on each and every person in this entire Derrube o teu building fogo right now, em Lord. cada You are pessoa. welcome here. Your Você é spirit is bem-vindo aqui. welcome here, Lord. Teu espírito é Fill this bem-vindo place, aqui. Lord. Fill Enche this esse place, lugar, Lord. enche o lugar, Fill this Senhor. place with your fire, Lord. Enche esse lugar com teu fogo, Senhor. Fresh wind, fresh wind, Vento fresh novo, wind in the vento name of novo Jesus, no nome de Lord. Jesus. Right now, Lord. Agora. Right now, Lord. We thank Agora. you, Lord. We thank you, Lord. Nós te We come to you agradecemos, humbly, Senhor. Lord. We ask you, Lord. Nós te Everything we pedimos. need, Lord, we know you will give it to us, Lord. Senhor, Our reconstrua-nos, faith Pai. is growing. Our faith is growing. Our faith is growing in this building. Enquanto a nossa fé cresce Right nesse lugar. now, in Agora, Jesus' mighty name. Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. We love you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah.
fresh wind. Thank you, Lord. Thank you for having your way in this place, Lord. Thank you for having your way in this place, Lord. Obrigada, Senhor, por estar fazendo da tua maneira hoje. That's it. That's the Holy Spirit coming over you. É isso, esse é o Espírito Santo vindo sobre nós. Hallelujah. Aleluia. Talvez. Maybe you've known the Lord for a long time, Talvez você estava longe do Senhor por um tempo, but tonight your faith is stirring up, mas a sua fé hoje está começando a incendiar. and you need to reconsecrate your life E você precisa to the Lord. entregar novamente a sua vida ao Senhor. That you're going to have faith without doubt, Com essa fé sem dúvidas, and you're going to move você vai mover and do e fazer what He's called you to do. o que Ele te chamou para If fazer. that's you, raise your hand in this place. Se isso é você, levante a sua mão. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Jesus, for stirring up their hearts. Obrigada, Senhor, por reacender a chama. Thank you. Nós te agradecemos, Senhor. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Now repeat this after me. Say, dear Lord Jesus, Agora repita comigo. Doce Jesus, come into my life. venha à minha vida. Do a work in my heart. Faça um trabalho no meu coração. Give me the Holy Spirit. Me dê o Espírito Santo. Let me be able to follow your word. Me capacita para seguir a tua palavra. I reconsecrate my life Eu estou consagrando a minha vida mais uma vez to the will of you, para a tua vontade, to do only what you para fazer o que apenas você have purposed me to do. tem de propósito para mim. I know that you died for me, Eu sei que você morreu por mim, that you rose from the grave, que você ressurgiu dos and you're mortos coming back for me. e que voltará por mim. Fill me with the Holy Spirit, Lord, Encha-me com o Espírito Santo, Senhor, to overflow para transbordar into the lives of others na vida dos outros, in this community, desta comunidade into this state, e neste estado, into Brazil, no Brasil, into South America, no América do Sul, into the nations, nas Lord. nações, Senhor. Use me. Me usa. I'm available. Eu estou disponível. Form me. Me forme. Reform me. Me transforme. Like you did in the womb, Assim como você fez. so I can be used of you. Para que eu possa ser usado por ti. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Be blessed. Deus abençoe vocês. Be blessed. Deus abençoe vocês. Hallelujah. We love each and every one of you guys. Nós amamos cada um de vocês. Take that fire from tonight. Pega este fogo de hoje à noite Come back and be here tomorrow night. e traga-o amanhã também. Bring a friend with you. Traga uma nova Bring a family fragrância member with you. junto com você. Bring a neighbor with you. Traga um vizinho, Because we're gonna blow the lid off this place tomorrow. porque nós vamos encher este lugar amanhã. In Jesus' mighty No name. nome do poderoso Jesus. Hallelujah. Aleluia. We love you. Amamos vocês. Boa noite. Boa noite. Good night. Amém, gente? Como diz, traga esse fogo de Deus aqui amanhã, amém? Convide pessoas. Eu sei que teve gente que não veio por causa da chuva, longe também, mas amanhã é um encerramento e nós estamos recebendo algo mais da parte do Senhor, amém?
Leve esse fogo do Senhor para a tua casa, leve esses discernimentos, leve essa unção para a glória do Senhor. Que Deus te abençoe, fica na paz.